A conversa de hoje é sobre a temida declaração do imposto de renda, mas a gente vai entender sobre o que é imposto de renda, por que chama imposto de renda, por que a gente está pagando. Mas acompanha esse IVT e depois a gente conversa. O imposto de renda se trata de um tributo federal que é taxado em cima da sua renda, ou seja, de quanto você ganha. Todos os anos, o governo exige que trabalhadores do Brasil inteiro façam a declaração dos ganhos anuais para a Receita Federal. Após feita a declaração, ela passa por um processo de análise para saber se todos os dados estão de acordo com as cobranças e pagamentos feitos, sendo de extrema importância que cada centavo declarado seja correspondente aos valores dos comprovantes de renda e pagamentos. De acordo com o Ministério da Fazenda, o imposto recolhido é reservado para o desenvolvimento de serviços públicos, como estradas, pontes, projetos culturais, saneamento básico, entre outros. A data final da declaração do imposto de renda era até 29 de abril, mas este ano, devido a eventuais dificuldades decorrentes da pandemia, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega para até 31 de maio. Acompanhe o Papo Reto de hoje para esclarecer suas dúvidas e entender um pouco melhor este assunto. Muito bem, eu estou aqui na Rede Vida de Televisão Bendita Hora. A gente vai conversar de uma maneira muito clara, objetiva, fácil, com o Fábio Andrade Lousada. O Fábio Lousada, olha aqui, o Fábio Lousada é economista e CEO da EUMI Banco. Olha que interessante. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, padre. Obrigado pelo convite. Vamos falar bastante, tirar esse medo do imposto de renda. Imposto de renda. E muito obrigado por você estar aqui para esclarecer. Primeiro que é o seguinte, economista, vocês têm uma linguagem, igual padre também, uma linguagem muito complicada, né? Que a gente quase não entende nada, né? Economista, se quiser enrolar o outro, enrola bem, porque fala um monte de coisa lá, né? Tem umas palavras que eu acho interessante, debenture, eu acho interessante debenture. Outra coisa também que fala aqui quando as palavras que vocês vão falando, que a gente não entende nada, mas parece que é muito inteligente mesmo, você vai explicar tudo pra gente. Claro. O Fábio, gente, tem graduação tecnológica, gestão financeira, fundada pela FGV, né? Pós-graduado em finanças, investimento e banking, olha quanta coisa. O currículo dele é enorme, enorme, enorme. Membro da Comissão de Educação de Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, profissional com mais certificações nacionais em investimentos. Quanta coisa, Fábio? CPA 10, CPA 20. Uma sopa de letrinhas aí. É uma sopa de letrinhas. E ele é autor desse livro, olha que interessante. Manual do Investidor Leigo. Isso é importante, porque todo mundo quer investir, todo mundo quer fazer investimento, mas é muito difícil, né, a gente entender para fazer os investimentos, né? Perfeito. Eu acho que o legal desse livro é que ele não traz só como investir, ele traz também quem você procura para investimentos. Entendi. O que o assessor faz, o que o analista faz. O analista, o assessor, isso é importante, né? Porque a gente às vezes não está por dentro de tudo, né? E fazem coisas totalmente diferentes. O analista ele pode recomendar investimentos, o assessor ele vai cuidar da sua carteira. O gerente do banco tem uma outra função. E não é o gerente, então, que faz tudo isso, não é? Hoje não. Hoje o gerente ele vai cuidar do banking do cliente. O que é o banking? As palavras difíceis. Ele cuida do cartão de crédito, da conta corrente, do dia a dia do cliente. Então, o banking é o dia a dia do cliente. E tem agora um especialista no banco cuidando só de investimentos. Mas isso todo banco tem? Todos os bancos hoje aderiram a isso. Por exemplo, eu posso ligar para o analista e ele fala, ele que vai falar com Você pode falar com o gerente, gerente, eu quero falar com um especialista em investimentos, ele vai te indicar. Eu quero, porque eu posso botar o dinheiro por exemplo, como chama? Fundo de investimento, eu posso colocar no CDB, ele que vai falar isso? Isso, esse especialista que vai te indicar tudo, ele vai pegar, vai montar a sua carteira de acordo com o seu perfil. Eu posso confiar nele? Pode, o especialista pode, por conta das certificações, porque ele é regulado e se ele tem a certificação, por exemplo, uma aí é o CFP, se ele tem a certificação e você identifica ali que ele agiu de má fé, você denuncia, ele pode perder a certificação. Então, porque eu sempre fico na dúvida, será que eu posso... Será o que ele está... Porque às vezes liga e fala, você pode aplicar nisso, e o seu dinheiro está parado. Fala, que interesse dele de fazer isso? Por que ele tem esse interesse? Porque ele tem... A gente tem uma missão, e é muito importante, que eu peguei uma pesquisa lá B3, que é a Bolsa Brasileira, que falava o seguinte, os clientes confiam na recomendação do gerente 2%.
2% dos clientes. Vou deixar aqui pro pessoal. Quando pega um assessor, não sobe muito, é 10%. 10%? Ou seja, por de conta disso. 2 para 10 é muita coisa. E foi machucado. Esse cliente foi muito machucado. Então, realmente, a sua pergunta, acho que é a pergunta de todo mundo. Posso confiar? E aí que a gente sabe que tem profissionais e profissionais em todas as profissões. É verdade. E o especialista, a certificação ajuda a entender, porque ele está regulado alguma coisa ali por trás. Mas é bom sempre que a pessoa entenda sobre um pouquinho, pelo menos o livro, entenda um pouco o que significa as coisas, o que é investimento, onde que eu invisto. Eu vou perguntar para você negócio da bolsa também. Não, fala bastante. Deixa eu te falar uma coisa. O imposto de renda. Explica pra gente que danado de imposto é esse e por que a gente tem que pagar esse imposto de renda? Porque é sobre a renda que a gente tem? Perfeito. Isso seria um imposto sobre a renda. Se você não teve renda, se você teve prejuízo, você não precisaria pagar imposto. Mas declarar, muita gente confunde declarar e pagar. E pagar. Tem coisas que a gente declara, inclusive até quando a gente falar um pouco em bolsa, depois a gente vai ver bem essa diferença. Mas muitas coisas tem que declarar, mas não precisa pagar. Tanto é que tem vários campos além do imposto de renda que são isentos. Então você não paga imposto, mas tem que colocar lá. Por exemplo, então, às vezes eu vou declarar um monte de coisa, mas não vou pagar nada. Mas tem pessoas que também não declaram nada, que são os isentos? São isentos, isso. São 7 categorias que eu vou colocar aqui. Se você não tiver nenhuma das categorias, fica tranquilo que você não precisa pagar. Vamos ver. O primeiro, rendimentos tributáveis, R$ 28.559,70 por ano. 28 mil. 559,70. 28 mil. Isso é o que se você teve até isso, você não precisa. Perfeito. No ano? No ano. Coitado também, 28 mil no ano não tem nada, coitado. Nossa senhora, é muita Passou disso, já tem que declarar. E esses 7 itens que eu vou colocar, se um deles você já estiver, você tem que declarar. Tá? O segundo é 40 mil de rendimentos, 40 mil se for isentos, rendimentos isentos, não tributáveis. E aí, vou dar o exemplo do que seria um rendimento não tributável. Isso, poupança. Não é tributável. Poupança não tributa para pessoa física. Se eu tiver o dinheiro na poupança, ele não vai ser tributado? Não vai ser tributado. Investimentos um pouco mais, até melhores que a poupança, LCI e LCA, também não tributa. Para pessoa física, não. Para pessoa jurídica é uma outra coisa, tributa. Mas para pessoa física, não tributa. Se você tiver até 40 mil, a passar de 40 mil desses rendimentos, que não são os tributários, que seriam isentos, ou na fonte, você não paga. Você não precisa declarar. Outras coisas também, fundo imobiliário. Você compra um fundo imobiliário, você recebe ali o aluguel. O aluguel é isento para pessoa física. Peraí, se você recebe o aluguel, você é o senhorio, você recebeu o aluguel, isso não precisa declarar? Isso não, isso é isento. É isento. Mas se passar de 40 mil, aí se declara. Se passar de 40 mil, por um ano? No ano. No ano? Isso, no ano. Tá. Ações, você compra uma ação, dividendos. Dividendos é isento também. Então é melhor ter ação, então? Você compra, você vai recebendo lucro da empresa. A empresa ela faz ali, ou tem um ganho da empresa, ela distribui o lucro, esse lucro você não paga imposto. Peraí, mas o lucro você não paga sobre o lucro. Mas sobre aquela ação você tem que... Na ação você só paga no chamado ganho de capital, que é o lucro. Você comprou por 30, vendeu por 40, R$10 de lucro. Aí você vai pagar 15% em cima do ganho. Tá. Mas o dividendo, que é o que a empresa paga, você não tem. Não tem. E aí até 40 mil você não precisa nem informar isso. Agora, deixa eu te falar, eu estava conversando com o Gilson hoje à tarde. Salário é o quê? Renda ou rendimento? O salário que eu recebo. Certo. O salário, ele vai estar como rendimento bruto. Ele vai entrar lá. Mas é rendimento. E por que eu preciso pagar sobre um salário que eu recebo se ele não é uma renda? Porque salário não é uma renda. Perfeito. O imposto, ele foi feito realmente para você colocar tudo para a Receita e a Receita falar, olha só, você pagou a mais ou você pagou a menos. Então, às vezes, você pode até restituir o valor. Tá. Então, você vai pagar no salário, você paga um valor, só que você teve outras despesas, você consegue até restituir esse valor, pegar de volta. Mas isso é sacanagem, porque é o seguinte... Concordo. Sacanagem, porque é o seguinte, a pessoa está recebendo, ela não está tendo uma renda, ela trabalhou, suou, se matou, ela recebeu.
Aí aquilo entra para ela como se ela tivesse uma renda, não é? Ou seja, seria mais lógico, mais humano até do governo que o seu salário, ele não é uma renda que você tem. Então não vou cobrar em cima do seu salário, né? Tanto é que enquadraram, por exemplo, o auxílio emergencial, enquadraram juntos. Pensão, junto. Pera aí, auxílio emergencial, o que tem? Ele também entra como... Você vai pagar imposto se bater. Se passar os 28 mil. Olha que absurdo. Se você não chegou nos 28 mil, aí você não paga. Mas uma vez que, vamos supor que você teve 30 mil de renda, você teria que pagar o auxílio emergencial que você recebeu junta com a renda e você paga em cima do auxílio emergencial. Então você não pode passar. Ou seja, na verdade, quando a gente fala em imposto de renda, quem cobra é o governo. O governo, a Receita, isso. A Receita... O leão, ele que cobra. Ele nunca perde. Agora deixaram bonitinho, agora pergunte ao Léo. Pergunte inventa umas coisas, pergunte ao Léo como se fosse tudo bonitinho, o gatinho, nada disso, o negócio é feio mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você está falando da declaração, a declaração, ela não continua sendo muito complicada para se fazer? Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer a declaração, né? Olha só, eles estão fazendo novos mecanismos que você consegue até sozinho, hoje muito mais do que antes. Antes era bem mais complicado, mas ainda continua bem complicado. Antigamente era um formulário, né? Que você comprava na papelaria, né? Então, disquete, né? Imagina. Então, disquete. Disquete, para quem não sabe, era um... É verdade. Você lembra disso, né? Não, eu tive disquete. O disquete, aquele flop disk, que se chamava flop disk, né? E aí depois a pessoa pegava o disquete e fazia. Sempre dava errado, né? Sempre dava errado. Então hoje está mais fácil em relação a isso. E hoje tem 2 modelos que você pode declarar, o completo ou o simplificado. Se você tem muitas despesas para bater, a gente vai falar depois dessas despesas para bater, o completo é o melhor para você. Se você não tem muita despesa, você não é muito organizado, perdeu todos os recibos, aí vai para o simplificado. Porque... Verdade, ninguém guarda tanto recibo durante o ano. Tem gente organizadinho, mas ninguém guarda. Rodolfo, seu pai faz a declaração de imposto. Ele entende, né? O seu Flávio, o pai dele, ele entende. Faz da família inteira. Para ele é um hobby. É um hobby. Manda para ele, manda pro seu Flávio. Gente, quem tiver a declaração, manda pro seu Flávio, que ele acha ótimo fazer a declaração. Todo mundo. E gosta de fazer. Ele entra no computador e vai fazendo. Então, tem gente que gosta de fazer, tem gente que vive de fazer isso também, né? Sim. Hoje virou um hobby. Hobby, né? Muita gente gosta de fazer, mas até a questão da postergação que você trouxe no início, todo mundo vai deixar para o último dia. Isso é verdade. Gente, ele está falando, porque é geralmente 29 de abril. Isso, 29 de abril. Mas eu não sei porque prorrogou também, porque o ano passado foi por causa da pandemia, mas esse ano não sei porque prorrogou para 31 de maio. E isso é costume mesmo, o pessoal vai falar, agora deixa para o mês que vem. Acho que foi muita questão até dos escritórios de contabilidade, porque começou 7 de março. E o tempo de 7 de março até 29 de abril era pouco para eles fazerem a declaração de muita gente. Eu acho que deve ter tido alguma pressão, aí jogaram ali para 31 de maio. Você está falando. Mas eles deixam para o último dia mesmo. Os escritórios geralmente fazem. Então, geralmente, a proporção da pessoa mesmo, do contribuinte, ele mesmo fazer, é muito pouco no Brasil? É muito pouco. Muitos delegam para o escritório de contabilidade e aí paga, mas a grande maioria é alguém que conhece muito o amigo que faz. Um monte. Isso eu acho que é o principal. É o principal. É o amigo, é o pai, é o avô. Geralmente, né, que é mais organizado. Mudou a data da entrega. Ele perguntou se muda a data também do pagamento. Não mudou, porque tem os lotes. O primeiro lote que é para quem é deficiente, para quem é aposentado, que era 31 de maio, se manteve 31 de maio. Então, os lotes se manteram da mesma forma. Sei. Então, a restituição vai ser de acordo ali com... Tem essa prioridade primeiro e depois de acordo com o tempo de entrega. Se entregar hoje, você vai para o segundo, terceiro lote com certeza, porque o pessoal vai deixar tudo para o final. As datas da restituição têm a ver com o tempo que você entrega? Tem a ver. Quem entrega mais cedo, recebe mais cedo? Tem a ver. Até primeira restituição, 31 de maio, e tem gente que pode entregar 31 de maio. Então, quanto mais cedo, você quer ter restituição mais cedo, é bom já correr. Já fazer. O Gil, você falou das porcentagens. Quanto que se paga de imposto de renda uma pessoa fez? 27,5%? De isento a 27,5%. Como é? 27, de quanto? De isento, zero. O que isento? O que é isento? É zero? É o zero. O zero. Até 27,5%, que seria o maior imposto para falar. 27,5% é que se paga. Ou seja, na verdade, é mais do que um quarto de que você... você trabalha praticamente até... É isso mesmo, até abril, mais ou menos.
para o governo para depois você começar a receber alguma coisa. Isso é bem complicado. E são faixas, né? Que você vai... Quanto maior o seu salário... E quem é mais rico paga também a mesma coisa. Quem é mais rico vai 27,5%. Travou. Travou. Não, isso que você estava falando, né? Quem é rico paga 27,5%. Quem é pobre também paga 27,5%. Quem é pobre entra numa faixa... Inclusive, essa faixa é discussão de muita gente, porque desde 2016 não atualizam essas faixas. Tá. E a primeira faixa é ali em R$ 1.900. Então, 1.900 você paga 7,5%. E ele vai aumentando. 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então, ele vai escalando de acordo com o seu salário. O salário. Isso. Então, e aí o 27,5 é o topo. O 27,5 é o que é. Mas não é... Se ganha 10 mil ou 100 mil... Então, se você ganha 10 mil, se você ganha 1 milhão, né? 1 milhão, não tem esse pessoal da televisão. Não atualiza, então, mas há um interesse. 2016, não atualiza, não. Desde é uma briga. 2016 não atualiza, ou seja, vamos deixar para ver como é que tá e vamos pegando. Isso que a gente está falando é verdade. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, ele vai pagar a mesma porcentagem de uma pessoa que ganha 1 milhão de reais por mês. Pessoal de televisão, não aqui na Rede Vida, né? Ganha, né? Não é Faustão, não ganha 1 milhão, esse pessoal Hulk, até mais, né? Mas... Esse é um dos impostos ruins. O outro é sobre os produtos, porque eu vou consumir, eu ganho 10 mil, outro ganha 100 mil, eles vão comprar o mesmo produto. É verdade. E aí o imposto vai ser com certeza maior, e aí é pior, é mais desproporcional ainda. É mais desproporcional, você tem razão. Outro imposto invisível é a inflação. Isso, e por isso que eles não atualizam. Desde 2016, mais pessoas que estavam isentas hoje entraram por causa da inflação. Então, isso é interessante. A inflação, ela tá aí, tá na cara dos preços, os preços disparam. Só que aí essas pessoas, a faixa não foi atualizada. Se manteve. E as pessoas entraram... Isso, perfeito, é isso. Porque se eles aumentarem a faixa, muita gente volta a ficar isento. Muita gente deixa de pagar, vai ficar isento. Isso. Então não há interesse. Isso. E quem é? É o Ministério da Economia que faz essas atualizações? Isso tem o Ministério da Previdência mesmo. Ministério da Previdência. Na verdade, nessa nova mudança desse governo, ele colocou todo mundo debaixo do Ministro da Economia. Da Economia, isso. Deixa eu te falar Você quer café? Enxugou. Vou fazer o café. Tem um café? Tá pronto, deixa eu ver aqui. Um dia tinha um café tão ruim aqui, você precisa ver. Mas não foi o Rodolfo que fez, não. Foi quem que fez aquele café? Não. Foi o primeiro, ficou tão ruim. Não, a Bruna foi fazer um café, ela não ligou a cafeteira. Você quer açúcar? Não, tomo sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar. Todo mundo toma sem açúcar, eu não consigo tomar sem açúcar. Eu também vou tomar. Não, hoje tá bom. Bom demais. Hoje tá bom. Tá bom. Aqui, a questão uma pergunta aqui, ó. Perdi o recibo da última declaração, né? O que eu vou fazer? O recibo da última declaração. E aí, como você lembra, antigamente era muito chato. Você tinha que pegar o código de acesso, era muito chato. Hoje mantém uma parte assim, que você tem que colocar CPF, código de acesso ou senha, mas agora na página tem do lado escrito gov.br, que é um site que já está compartilhado com outras coisas que você já faz por lá. Então está muito mais fácil você recuperar a senha, porque você vai precisar da última declaração para poder fazer essa. Sempre a gente precisa da última. Precisa. Então hoje é fácil, você acha a última declaração. E você vai entrar, você vai escrever no Google ECAC, e aí você vai entrar no primeiro site que aparecer ali, e aí vai ter lá no ECAC o CPF, senha, e do lado gov.br. Clica nesse gov.br, que se você não tiver senha, coloca recuperar senha, é muito simples. É simples. É bem simples. Hoje é tudo feito online, não é? 100% online. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você falou assim, que o aluguel, quando a pessoa recebe aluguel, você não paga. Mas quem paga aluguel é dedutível, que se fala? Dedutível? Isso. Quem se paga aluguel? Ele não consegue deduzir. Não consegue deduzir? Não consegue pagar aluguel não é... Não. O pagar aluguel entra naquele que ele tem que declarar. Ele é obrigado. Ele vai lá no campo lá da declaração e põe lá pagamentos efetuados. Para quê? Para linkar com o proprietário que está falando, estou recebendo aqui 3 mil de aluguel. Então, aí vai cruzar, né? O proprietário tem que falar. Porque o proprietário que está recebendo, ele tem que falar que recebeu. E falar o CPF de quem recebeu. E o outro está falando. Mas não tem muito essa coisa de o pessoal querer tapear o leão e falar assim, não declara, não tem muito desse negócio? Tem muito. Mas acaba pegando.
Geralmente acaba. Acaba pegando porque a Receita hoje está com muitos dados cruzados. Hoje eles têm muito mais, tanto é que tem um sisteminha que eles estão testando agora que eles já sobem automaticamente. Olha. Você só dá o ok. Ô, Fábio, então, isso. a pessoa, então, eu pago aluguel, eu gasto pagando aluguel e eu não deduzo isso no meu imposto. Isso não, pagamento de aluguel não entra. Eu não entendo isso. Não entendo. É um gasto que a pessoa tem. Não consigo entender. Agora, o que a gente deduz no imposto de renda? Deduz saúde. Plano de saúde? 100% de saúde, o plano de saúde. Por exemplo, cirurgia estética não entra. Muita gente fala, não, colocar uma lente de contato no dente, esquece. Botox, esquece. Também não? Não entra. Saúde. Você não pode ser feliz, né? Não, é verdade, os mais caros que não entra. Não entra. Remédio não entra. Não entra. Remédio não entra, né? E muita gente pergunta, eu gasto muito com remédio, é saúde? Não entra. Não, e o remédio é a coisa mais absurda, porque o que aumentou de remédio agora... A Ana Maria Braga fez um colar de remédio, você viu? Ela fez... Então... né? E a nota fiscal paulista... Para que essa nota fiscal também que a gente recolhe? Aqui no São Paulo, você fala, recolhe a nota fiscal paulista. Todo mundo pergunta se quer recolher. É um incentivo para você colocar mais seus dados lá. Então, coloca mais seus dados, coloca aqui, alimenta tudo, que a gente vai te colocar num sorteio para você ganhar. Sorteio que é uma porcaria! Não vale nada. Eles querem dados, Meu pai ganhou Seu pai ganhou a torradeira! Coitado! Não, e o que ele deve ter pago, o que ele deve... Coitado! Olha, é milagre. Eu acho igualzinho. É igual... A torradeira faz tudo. É a única pessoa a torradeira. Que ganhou alguma coisa na nota fiscal paulista. Uma torradeira do seu pai. A torradeira. Então, não é isso? É isso. Assim o governo controla direitinho. A Receita é feita para cruzar todos os dados. Se eu estou informando de um lado, o outro lado tem que informar empréstimo. Se eu pegar um empréstimo do seu João, acima de 5 mil, eu tenho que informar. Peraí, mesmo que seja entre nós aqui, vamos supor, você me empresta aí uns 10 mil reais, só eu tenho que informar? Pela Receita, sim. Porque eu vou pegar esses 10 mil de você e vou fazer algumas coisas com esses 10 mil. Mas eu não vou botar no banco. E a Receita precisa saber o que você vai fazer com esses 10 mil. É claro que, pelo valor, é muito difícil eles pegarem isso, mas eles querem que você informe. Que informe que eu peguei... Acima de 5 mil, você é obrigado a informar. Isso é... Informar que eu peguei um empréstimo com Seja você, com instituição financeira, seja com CPF, que é o seu João. Nossa, mãe. Autor deste livro aqui maravilhoso, depois você vai falar pra gente, Manual do Investidor Leigo, para você que não entende nada de investimento, e quer aprender. Bom. E também o Fábio é CEO da Eu Me Banco, né? Isso. Aliás, eu ganhei aqui, ó, o squeeze aqui do Eu Me Banco, aqui, ó, que beleza. E eu estava perguntando para você sobre essa questão eu declaro patrimônios, bens, essas coisas todas. Tudo que a pessoa tiver, ela precisa declarar na declaração de imposto de renda. Perfeito. Uma das obrigatoriedades para a declaração é se você tem bens acima de 300 mil reais. Tá, peraí. Essa é uma declaração obrigatória. Você quer mais café? Tá ótimo. Deixa o seu de lá, o meu de cá. Bens acima de 300 mil. Isso. Se eu não tiver bens acima de 300 mil, eu não precisaria declarar. Uma casa que custa 250 mil, não preciso declarar. Se eu tiver sem renda, porque no início eu falei de algumas obrigatoriedades aqui. Então, se eu não tenho renda até de 28 mil, se eu não tenho rendimentos isentos até 40 mil, que foram aquelas regras, eu tenho um imóvel de 100 mil, 200 mil, eu não preciso declarar. É só acima de 300. Então, bens e patrimônio acima de 300 mil. Isso. Tá, e imóveis seria uma regra à parte aqui, tem muita coisa. Tem muita coisinha. Carro também declara. Carro também você declara. Mas o Fusquinha 66 que você tem lá, declara também. Tem que declarar, O imóvel tem algumas atribuições diferentes. Por exemplo, o imóvel, eu não posso ficar atualizando o valor do meu imóvel. O mercado agora vai pagar mais pelo meu imóvel aqui porque a região melhorou, então vai aumentar. Não, quem que fala que o imóvel vale tanto para você declarar? Você pega só o valor de venda, ali o valor de compra. De compra. E aí você mantém esse valor de compra. A única forma de você aumentar o valor do seu imóvel são benfeitorias. Aí eu faço uma benfeitoria, uma reforma, tenho que guardar todos os comprovantes aí do prestador de serviço. Pelo amor de Deus. E aí eu consigo aumentar o valor do meu imóvel. Por quê? Porque quando você vende o imóvel, a Receita chama de ganho de capital, que é o lucro. Então, você tem um imóvel a 200 mil e você vende a 500 mil, o lucro é 300 mil. Agora, se você vai atualizando o imóvel,
o lucro vai ser pequenininho. Entendi, é Então, verdade. então você não pode, é proibido você aumentar o valor do imóvel sem benfeitorias.